Boa noite, Alexandre Siminério, diretor científico. Estou aqui como apresentador. Nosso presidente Leonardo falou que hoje vai ficar de patrão, não vai apresentar, vai ficar só no vinho, então me botou aqui de MC no nosso encontro Sopterge. Lembrando que é o nosso 13º evento científico nessa gestão da Sopterge. Tem sido bem tranquilo, bem prazeroso fazer todos esses eventos. E hoje mais um encontro, o 13º, agradecendo a presença de todos os colegas e convidando já para sábado, para o curso de asma, DPC e tabagismo, que a gente vai ter no Hotel Prodigy, e já projetando nossa jornada de asma grave, que vai ser em agosto, lá no Centro de Estudos Berkeley, em Botafogo. A gente ainda não tem a grade, não tem os temas, mas já podem se programar, save the date, para o encontro de asma grave. E hoje é com grande satisfação, grande prazer que nós teremos aqui o meu mestre, doutor Eduardo, né, nosso professor da Unirio, professor titular lá da Unirio, que nós nos brindar vai nos falar sobre sarcoidose, quando eu trato, uma coisa bem simples, como eu trato e quando eu paro de tratar. E a doutora Nina Visconti, médica lá do Instituto de Doenças do Tórax do Fundão, que vai nos falar sobre a prova de função pulmonar no paciente com pré-DPOC e do teste cardiopulmonar de exercício também no paciente com pré-DPOC. Então vamos começar. Professor Eduardo, por favor. Muito obrigado pelo aceite do convite. Muito obrigado, Nina, também, que prontamente aceitou. Bem, muito obrigado pelo convite. Agradeço muito a Sopterge, que me honra muito com esse convite, especialmente na pessoa do Alexandre, que me formulou o convite para que eu falasse sobre sarcoidose, quando eu trato, como eu trato e quando eu paro. Claro que eu vou falar predominantemente sobre a sarcoidose. Está indo não. Sobre a sarcoidose pulmonar. Quando o Alexandre me fez o convite, eu ponderei com ele: não, Alexandre, isso aí vai ser mais do mesmo, a mesma coisa, a gente vai ter nada para falar, para acertar, vai ser mais do mesmo a situação, não vamos botar nem gente lá para escutar a gente. Mas aí ele, malandramente, botou a Nina para falar junto e apareceu esse povo todo aqui para que a gente possa falar alguma coisa e discutir de fato. Porque eu pensei, bem, é mais do mesmo, eu poderia dar minha aula, acabar minha aula apresentando esse quadro aqui que saiu na European Respiratory Society, pelo menos como tratar seria direto, né? Paciente com baixo risco, observa, se piorar, a gente entra corticóide, que é a droga de primeira linha, risco intermediário, dose baixa, piorou, efeito colateral, dose de segunda linha, drogas de segunda linha, metrexate, azithromicina, leflunomida, micofenolato, hidroxicloroquina. Continuou no caminho ruim, drogas de terceira linha, os anti-TNF, infliximab e adalimumab, principalmente, e em algumas situações assim, ainda em pesquisa, vamos dizer, procurando um lugar ao sol. Alto risco, corticoide, metrexate, é a mesma coisa. Agora, acabou. Pronto, um abraço, até logo, vamos jantar, que é o que interessa para a gente. Mas se a gente olhar, essas situações são recomendações ou sugestões de especialistas. Os trabalhos que embasam isso, a grande maioria deles, tem baixa ou muito baixa evidência. Então, todo o conhecimento da sarcoidose é calcado basicamente em baixa evidência, de contundência do conhecimento da enfermidade. Então, é uma doença conhecida há mais de século. Então, muitas coisas também a gente conhece porque lida com ela há mais de século. Então, eu lembro de Sócrates. Antes disso, eu não tenho conflito de interesse a não ser atrapalhar o jantar de todos nós aqui. Hipócrates já dizia, que é o pai da medicina, que o médico deve ter dois objetivos: fazer o bem e evitar fazer o mal. Consolar sempre, aliviar frequentemente, curar algumas vezes. Isso daqui é fundamental.
no lidar com o tratamento da sarcoidose. A gente deve sempre evitar de fazer o mal. Desculpa. A sarcoidose, ela, como eu disse, é uma enfermidade conhecida há mais de um século, mas ainda apresenta diversas esquinas escuras, como dizia meu saudoso professor Gerard James, em que, inclusive, engloba sua própria etiologia. Engloba saber se aquele doente vai melhorar, vai piorar, como ele vai se comportar diante da gente. É uma enfermidade extremamente heterogênea, multiforme, com alta taxa de regressão espontânea, o que dificulta muito, mais uma vez, a construção de trabalhos adequados que nos deem uma boa evidência científica sobre praticamente tudo. Então, a grande parte dos conhecimentos são adquiridos, como eu repetindo, com baixo grau de evidência. Então, isso me faz pensar em Sócrates, que só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, lidar com o tratamento da sarcoidose carece de humildade. A gente tem que estudar, mas ter humildade e saber avaliar aquele doente que está na ponta, ali na hora com a gente. Eu entendo que 3 pontos são dificuldades importantes no lidar com a sarcoidose: fechar o diagnóstico, predizer a evolução de determinado doente e definir o tratamento. Então, a gente não tem nenhum marcador de doença que nos apontem até o presente momento, com todo o avanço imunocitoquímico, genético e tal, que fale, esse doente vai piorar, esse doente vai melhorar. A gente não tem. Mas a gente, de um certo modo, conhece diversas apresentações e exteriorizações da doença que estão ligadas a melhor ou pior prognóstico. Então, o diagnóstico da sarcoidose, ele é calcado em cima de um tripé que todo mundo conhece, um tripé de apoio. Quadro clínico radiológico compatível, a estrutura de uma granulomatosa não necrose, tipo sarcoídica, e afastar outras causas de doença. Eu ainda botaria um quarto, que é avaliar a evolução, mas isso a gente vê a posteriori. Né? Então, a gente tem uma menor ou maior confiança nesse diagnóstico. Assim, se nós temos tudo, especialmente uma doença disseminada, com mais de 2 órgãos biopsiados, o grau de confiança é muito elevado. Quando lá no outro ponto, se a gente não tem biópsia, tem uma possibilidade de outra enfermidade, aquilo não é característico. No meio, nós temos o provável, que é muito próximo do alto, e o possível, que são aquelas situações em que a gente pode fazer o diagnóstico da sarcoidose sem uma estrutura granulomatosa. Né? Algumas vezes porque o doente não quer, ou por a apresentação ser tão típica que a gente acha que pode abrir mão da biópsia. Mas lembrar, é sempre possível a confiança que nós teremos nesse diagnóstico. Alguns fatos pelo conhecimento dessa enfermidade há mais de século, como eu falei. A maioria dos doentes tem regressão espontânea, gente, espontânea, em 2 a 5 anos. De 50% a 60% dos doentes evoluem bem, se curam, com, sem ou apesar do médico. Tá? E em algumas apresentações, em mais de 80% tem cura espontânea. Mais de 2/3 dos enfermos evoluem favoravelmente e com boa qualidade de vida e sem grandes disfunções orgânicas. A sarcoidose não sai da saúde perfeita para a mortalidade, apesar de ter a mortalidade de 5% a 15% da dependência dos órgãos acometidos, mas ela não dá um cavalo de pau em transatlântico. Ela bota aquele, mal comparando, aquele motorzinho de pouco e vai na direção dela. A maioria é boa, mas alguns podem evoluir de uma maneira não tão esperada. Então, diante desses fatos, por conhecimento há mais de séculos dessa enfermidade, a gente deve lembrar que a melhor estratégia pode ser não tratar esses doentes. Tá? Outro conhecimento adquirido ao longo dos anos, que a sarcoidose tem 2 maneiras de apresentação, uma aguda, com melhor prognóstico, outra com apresentação mais crônica, insidiosa, com prognóstico pior. Isso nos ajuda, são informações pequenas, mas que vão construindo uma posição diante de um determinado doente. Da mesma maneira que o velho e simples raio-x simples de tórax nos aponta prognóstico. São das poucas situações na sarcoidose que tem trabalhos que não foram contestados até hoje de avaliar prognóstico. Então, um raio-x simples de tórax com grau 1, com grau 1, ele tem em torno de 80% de regressão espontânea.
da enfermidade. Isso é sem fazer nada. O grau 2 atinge 60% ou mais. Muitos desses doentes com alteração radiológica não têm sintoma algum, a doença às vezes é localizada só ali, e o doente não tem nada de alteração funcional também. Tá? Então, 60% desses doentes podem regredir. Já no grau 3, é a mesma coisa que no grau 2, no grau 1, porém, 2, desculpa, porém, tem uma taxa de resolução menor, em torno de 30%. E o grau 4, acredito que a resolução espontânea é bem improvável. Da mesma maneira, algumas apresentações são conhecidas a longa data como associadas à gravidade e mau prognóstico. E também eu botei o nome de cronicidade. São doenças que apontam talvez uma necessidade de tratamento durante muito tempo. E o tratamento é o corticóide, principalmente, que quanto mais tempo usado e dose maior, pior ele gera de efeitos colaterais. Então, o início do sintoma na pessoa mais idosa, acima dos 40 anos, normalmente aponta para a cronicidade. A presença de lesões cutâneas, com exceção do eritema nodoso, também associa-se à cronicidade, e o carro-chefe é o lúpus pérmico. A etnia negra normalmente tem maior gravidade e maior cronicidade na enfermidade. Doença disseminada, maior gravidade e, consequentemente, chance de maior cronicidade. Uveíte crônica, hipercalcemia crônica, nefrocalcinose, hipercalciúria prolongada, cistos ósseos, doença das vias aéreas superiores, nasolaringeia. Tudo isso aponta para uma maior cronicidade e um certo mau prognóstico. Da mesma maneira que o doente com dispneia importante, além da gravidade e mau prognóstico, também aponta para a cronicidade. Lesão pulmonar progressiva, persistente, como o nome está dizendo, cronicidade. Lesão condensante aglomerada ajustada, aquelas lesões que são meio pneumônicas, que saem do hilo para a periferia, apontando para os lobos superiores, principalmente. Aquilo, normalmente, o doente não evolui bem, tem um arrastado, aponta para um mau prognóstico e para doença crônica. Fibrose importante na tomografia, se a gente vê mais de 20% de fibrose, o que a gente acha que é fibrose pela tomografia, mais de 20% também é mau prognóstico e doença arrastada. Necessidade de tratamento desde o início também, gravidade. Neurosarcoidose, com exceção da paralisia facial, costuma ser um pouco mais indolente, mais arrastada. A cardiosarcoidose, à medida que a gente vem diagnosticando mais e conhecendo, a gente vê que tem muitos que são assintomáticos, mas uma grande parte, talvez ainda a maioria, precisa de tratamento, e esses tratamentos são normalmente prolongados. E a hipertensão pulmonar, eu não vou falar mais nada sobre isso do que eu vou falar aqui agora. É uma hipertensão que dá uma gravidade muito grande, um mau prognóstico, e é por causa multifatorial, entra na classe 5 da hipertensão pulmonar. Na maioria das vezes, a gente trata a sarcoidose como um todo e discute com os colegas da hipertensão se vai valer a pena ou não acrescentar alguma droga específica para tratar a hipertensão. Outros fatos. A sarcoidose é de etiologia desconhecida. A gente não trata o agente causal. A gente não conhece, não trata. Então, o que é que a gente trata? A gente procura interferir na sintomatologia e na evolução desfavorável desses doentes. Então, se a gente olhar para a fisiopatogenia da sarcoidose, que é um terreno onde a gente andou um pouco mais e de uma maneira melhor no conhecimento dessa enfermidade, nós arranjamos uma maneira bonita, médica, de dizer que a gente não sabe a etiologia, dizendo que é uma enfermidade gerada por um estímulo antigênico único ou múltiplo, num terreno sarcoidótico, como dizia o professor Gerando James mais uma vez, que nada mais é do que uma condição genético-imunológica predisponente ao desenvolvimento da doença, que gera uma enfermidade que dá uma alteração imunológica predominantemente em TH1, gerando granulomas que, na maioria das vezes, resolvem de uma maneira favorável, com uma taxa de resolução espontânea de 50% a 60% dos doentes. E a maioria resolve bem. Um quarto a um terço anda para o lado de cá, que é onde a gente tem, talvez, a maior necessidade de tratamento. Se nós olharmos pausadamente cada um desses passos, nós podemos identificar drogas que têm um pouco de ação de uma melhor maneira ou não nessas etapas. Por exemplo, os antimaláricos são muito bons para atrapalhar a apresentação antigênica.
Os corticoides também agem aqui. Para suprimir a formação dos granulomas, o corticoide é uma droga muito boa, mas os imunossupressores, os anti-TNF, a citocina TNF-alfa, ela está presente praticamente em qualquer etapa da fisiopatogenia da sarcoidose e com ações distintas. Então, bloqueá-la é uma situação que ajuda no tratamento, é provada, apesar da resposta ser pequena. Mas aí a gente vê aqui direto que o corticoide é uma droga muito boa. Ele diminui intensamente a sintomatologia desses doentes e as imagens do acometimento a curto prazo, ele responde muito bem. A gente fica com dúvida se saber se ele faz aqui com isso e empurra a maioria para cá, ou se ele faz aqui e perpetua essa confusão, ajudando a mais situações passar para cá. Tá? É um questionamento que a gente tem do corticóide. E um questionamento que é porque esse lado aqui, né, que a gente vem aqui, a gente sabe o que gera para lá, para cá. Acredita-se que seja uma mudança da imunidade TH1 para TH2, uma persistência de um antígeno, levando a uma exaustão imunológica no embate agressão-defesa. Né? Então, que drogas podem agir aqui? Nós não temos até hoje uma droga antifibrótica. A gente fala muito dos antifibróticos, mas eles não quebram a fibrose existente, eles dificultam a formação de fibrose. Eles criam uma situação para frente. Né? E o caminho da sarcoidose que leva à fibrose é um caminho que a gente conhece da antiga. Inflamação, fibrose. Não é um caminho epitélio mesenquimal como na fibrose pulmonar idiopática. Apesar de nós termos questionamentos se com essa mudança daqui para cá não acontece também uma mudança etiopatogênica da própria sarcoidose, levando a cair nessa fibrose pulmonar progressiva que acontece na sarcoidose. Qual é a fisiopatogenia disso, a gente não sabe. Mas quando ela tem um comportamento de fibrose pulmonar progressiva, a gente pensa e vê com bons olhos, no meu entender, acrescentar, associar os antifibróticos no tratamento dessa enfermidade. Então, o corticoide, ele é a melhor droga, mas será que ele, de fato, altera a evolução natural da doença? Apesar da literatura não ser muito contundente, parece que sim. Mas ela é extremamente... Isso aqui não vou passar, mas mostra diversos trabalhos com bom resultado, diversos trabalhos com mau resultado. Eu saltei alguns trabalhos que eu acho que tem... A gente pensa algumas informações que, para mim, são úteis na minha construção de decisão terapêutica. Por exemplo, esse trabalho clássico da Anne Pentinalo, em que ela foi um trabalho bom, randomizado, duplo cego, placebo controlado, em que ela resolveu fazer um tratamento imediato da sarcoidose, grau 1 e 2. Só que esse 2 era misturado com o grau 3 e ela não se debruçou sobre isso. Fazendo 3 meses de prednisona, 18 meses de budesonida oral, dose alta, por 18 meses. No outro grupo, placebo. Desculpa. O que ela viu? Que não tinha diferença entre um e outro. E após 5 anos, 26% dos tratados e 38% dos placebos ainda tinham alterações no raio-x. Não alcançou diferença estatística, é um cheiro de melhora, mas não é isso que me interessa. O que me interessa aqui é a gente lembrar o que a gente sabe, que depois de muito tempo de tratar esses doentes ou de acompanhar esses doentes, não é raro eles ainda persistirem com imagem radiológica. Eles ficarem ali. O problema é a gente, lá naquele momento, saber se aquela imagem radiológica é uma cicatriz, se aquela imagem radiológica está em atividade remissiva ou se está em atividade progressiva. Esse é que é o nosso problema, tá? Então, a gente sabe. Aí, o grupo placebo necessitou de mais tratamento que o já tratado, também apontando para benefício do corticoide. E os tratados melhoraram mais a capacidade vital e a difusão do grupo 2. No grupo 1, ela não viu diferença. O meu questionamento é que ela misturou o 2 e o 3 e não olhou e não deu chance para alta taxa de reversibilidade espontânea desses doentes. Um outro trabalho que eu acho que também traz alguns pontos importantes é clássico da Sociedade Britânica de Tórax, do Gibson, né? Em que eles pegaram 149 pacientes, olhando em 6 meses, e perceberam que 22% dos pacientes necessitaram de cara de tratamento. O restante, 39% mais ou menos, curou-se sozinho, gente. Taxa de resolução espontânea, sem nada. O restante ele dividiu tratando ou tratando só quando necessário, viu que o grupo tratado teve melhor resultado. Mas quando a gente olha, tirando, eles mesmos chamam a atenção, tirando aqueles que precisaram tratar de cara, metade dos doentes tiveram resolução espontânea.
Então, isso é um fato na sarcoidose que a gente não pode deixar de contemplar quando a gente pensa em tratar. Aqui também tem outra coisa importante, quer dizer, interessante, talvez seja a palavra mais certa. Um grupo holandês estudando o PET na sarcoidose, tratando, segundo a decisão do médico, ele viu aqueles que tinham acometimento parenquimatoso pulmonar e captação pelo PET e foram tratados, melhoraram nos parâmetros da função. Capacidade vital, DFUN, DSO, estatisticamente significante. Eles não eram lá muito doentes, não, mas melhoraram. Aqueles que tinham acometimento parenquimatoso pulmonar e foram captaram, mas não trataram, eles não tiveram grande diferença, a não ser uma piora na difusão, mas que também não foi nenhuma Brastemp, vamos chamar assim. Né? Como é o comum da sarcoidose, ela não costuma fazer grandes perdas, ela vai andando. Né? Agora, o que me chama atenção para mim é que ele, quando tinha lesão parenquimatosa não captou, não aconteceu nada. Então, talvez, quem sabe, precisa de estudos para mostrar nesse sentido, a não captação das lesões pulmonares pode nos ajudar a ter uma certa tranquilidade e achar que tem pouca ou nenhuma atividade naquele processo. O trabalho do Jonas Gutierrez, né, que ele avaliou a recaída, 337 pacientes. Um terço, um terço, um terço. Um terço não conseguiu largar o remédio, um terço parou de tratar com o remédio, teve alta pós-terapia, e um terço teve resolução espontânea. Quando ele comparou os dois medidas, quem teve resolução espontânea teve uma taxa de recaída bem menor do que quem tratou com remédio. Então, ele concluiu isso e aventou hipóteses. A primeira, a mais óbvia, de que aquele que precisa de tratamento tem uma doença mais grave, seguramente vai piorar, tem mais chances de ser recalcitrante e recair. Né? Tanto é que 2/3 dos doentes assim se portaram. Né? De uma coisa. Mas isso também empurrou ele a pensar, e será que o corticoide, para ele botar aqui, não contribuiu para prolongar a doença, atrasando a sua resolução? Ele levantou uma peteca que a gente não deve deixar de pensar nela, de termos em mente isso. Isso me faz lembrar o quadro de Mark Judson, em que ele vê, se a gente olha a evolução e o curso natural da enfermidade, sarcoidose, e fazemos uma conduta terapêutica que ultrapasse essa evolução do curso, a chance de recaída é muito pequena. Se a nossa conduta terapêutica acaba aqui antes, a chance de recaída é grande. Ora, aqui explica claramente a resolução espontânea. Deus trata muito melhor a sarcoidose do que nós. Agora, aqui, provavelmente, é o nosso tratamento com corticoide, que melhora a sintomatologia, melhora a imagem, e a gente não tem noção exata se a gente venceu ou ainda não venceu o curso da evolução da sarcoidose. Tá? Que esteja. O problema que a gente tem é saber que evolução natural é essa, e especialmente naquele doente, naquele momento que a gente está na frente dele. Esse é o nosso problema, tá? Que a gente tem que tatear. E quem não tem cão, caça com gato. A gente tem que fazer com as coisas que a gente tem. Então, umas considerações pré-operatórias, objetivos que eu procuro fazer é o prognóstico clínico. Gente, essa sarcoidose aguda, grau 1, você não tem que fazer nada. Agora, eu valorizo aqueles sinais e indícios de cronicidade, que normalmente me apontam para um tempo longo e prolongado de tratamento. Isso eu valorizo isso. Extensão da enfermidade, normalmente isso é ligado à gravidade. A própria gravidade, sintomas e disfunções importantes. Se quem não tem atividade da enfermidade, isso é uma coisa escorregadia. Esses marcadores de atividade, eles, lógico, alguns deles estão ligados a mau prognóstico, porque quem tem mau prognóstico vai precisar de doença ativa, mas não quer dizer que a doença ativa vai necessariamente ter mau prognóstico. Tem muita gente com alta atividade e está em remissão. A atividade pode estar em remissão. Então, a gente tem que procurar ver isso junto com a clínica e sempre a opinião do paciente é o mais importante. Então, quando tratar, eu respondo igual o Atto Welsh. A gente deve tratar nessas duas situações: gravidade da doença e perda da qualidade de vida do enfermo. Isso daqui é uma decisão que cabe muito a nós. Isso daqui tem uma participação do doente muito grande. A gente tem que discutir com ele. Então, quando tratar o comprometimento extrapulmonar, é bem mais consenso. Órgãos vitais, indiscutível, sistema nervoso central, coração, olhos, etc. Presença de hipercalcemia, tem que tratar. Doença multissintomática disseminada, Lady Wells, tem que tratar. Disfunção orgânica piora, Lady Wells, tem que tratar. Agora, na sarcoidose pulmonar, grau 1, não tratar. Não tem que tratar o grau. E é grau 1 no raio-x simples, gente. Não tem aquele negócio, a tomografia tem um pouquinho de lesão aqui, grau 1.
e aí é grau 2. Não, não existe o grau 1,5. Ele tem que ser um raio-x simples. É no raio-x simples que a gente toma a decisão. Vicente, a gente vai se confundir se fizer com a tomografia e tentar extrapolar essa situação desses graus de descarte. Aliás, é de Vroom, não é de descarte. Então, é não tratar. Quando é que a gente vai tratar o grau 1? Se ele for muito sintomático, a gente faz um anti-inflamatório não hormonal, conversa com ele se dá para aguentar, se não dá, vê se for um LEF, um anti-inflamatório, ou às vezes um corticoide inalatório, uma conduta que eu vou chamar de conduta terapêutica 1. Grau 2, ou então, desculpa, duas coisas que eu não falei. Doença disseminada, é raro, mas existe. Às vezes você tem grau 1 e a doença tem doença central. Grau 1 e doença cardíaca. Esse tem que tratar. E se ele piora na observação. O grau 2, eu vou contra a piantinal. Eu acho o grau de resolução espontânea que apresenta nessa apresentação radiológica não justifica o tratamento imediato. Eu dou um tempo ao doente, em torno de 3 a 6 meses de acompanhamento. Agora, que doente é esse? É aquele doente que é assintomático, doença localizada, sem grande disfunção. Se ele passar por lá de cá, tem que tratar, gente. Se ele tem muita disfunção, é muito sintomático, tem a doença já há muito tempo, tem que tratar. O grau 3 é cópia xerox do grau 2, só que é um pouquinho menos tranquilizante, é mais chato. O que a gente faz? Porque ele tem uma taxa de resolução menor, mas a conduta é a mesma. O grau 4, a gente tem que saber se aquela lesão que nós estamos vendo é um resíduo e tratar as complicações desse resíduo se estiverem presentes, você ainda tem atividade e como está se comportando essa atividade para poder tratar a sarcoidose ou talvez até associarmos um antifibrótico aqui. Então, a melhor droga até hoje indicada são os corticoides, que apresentam, como nós sabemos, muitos efeitos colaterais, especialmente em altas doses durante muito tempo. A gente fica rezando por uma droga nova para a sarcoidose. E até hoje não temos, mas temos drogas que são efetivas, muito efetivas, para ajudar-nos a te diminuir a dose do corticoide ou até mesmo retirá-lo. E elas também, isoladas, elas têm uma certa ação na sarcoidose, sim. Né? Então, como exemplo, tem o methotrexate, que parece ser o melhor delas. A azitropina não tem tanta diferença, mas é pouco usada. A leflunomida, a hidroxicloroquina, que é uma droga que hoje em dia está sendo posta na gaveta, e eu faço um pequeno protesto, porque eu acho que ela é uma droga excelente para sarcoidose cutânea, para hipercalcemia, para sarcoidose do sistema nervoso central. Ela perde um pouquinho, por interesse, talvez outros, dos anti-TNF, né? Que o Balfour que botou isso na frente, está sempre forte demais nisso, e que divide esse palco de briga com a hidroxicloroquina. Então, quando aqui não resolveu, a gente usa junto. Primeira linha, segunda linha. E aqui, a terceira linha. Qual é a dose de corticoide? Muito tempo é dose alta, dose baixa. Hoje em dia, a gente sabe que não tem diferença entre 20 e 40 miligramas na sarcoidose pulmonar. Em algumas situações do sistema nervoso central ou cardíaco, a gente pode ser necessário fazer uma pulsoterapia, ou mesmo um V0, iniciar, tirar o carro da inércia, uma dose maior inicial de corticoide no miligrama por quilograma, mas isso é pontual. Então, eu costumo seguir a escala terapêutica modificada por mim do Balfour, em que doença localizada, sem pouco sintoma, a maioria dos doentes, e é a maioria dos doentes, não tratar. Precisou tratar pela lei de Wells, é corticoide sistêmico. Não respondeu ao corticoide, ou teve efeito colateral, ou tem situações que dificultam o corticoide diabético, hipertenso e tal. A gente associa ao texto de segunda linha. E até, às vezes, até pode fazer isoladamente essas drogas. Não respondeu, a gente vai para frente e entra com os anti-TNF. Aqui, anti-TNF-alfa é o infliximab e o adalimumab. O etanercept não serve para nada. Os novos ainda não temos uma situação adequada para podermos recomendá-los de uma maneira segura. E ainda tem uma quarta linha, que seriam algumas situações, como, por exemplo, o rituximab, que é um anti-atividade B-linfocítica, que também está presente na sarcoidose, e alguns trabalhos mostram que pode ajudar. Pensar numa reposição de corticotropina, mas é caro, é difícil. Utilizar o ruxolitinib, isso aí só tem trabalhos que mostram que é uma droga para mieloesclerose e para polistemia vera, mas que parece que deu uma boa melhorada em alguns relatos de casos da sarcoidose, chamou atenção e estão em estudos. Então, desculpa. Então, diante de um doente com sarcoidose, eu procuro avaliar. Ele é assintomático, muito pouco, sem disfunção? Esse não tem que tratar. Ele tem pouca moderada queixa clínica e disfunção orgânica?
ou ele é muito sintomático com disfunção importante. Se ele tem pouca moderada, queixa clínica, eu procuro ver. Tem indícios de cronicidade? Valorizo isso, gente. Se ele tem indício de cronicidade, eu faço também aqui uma outra coisa que é diferente. Faço corticóide sistêmico, corticóide inalatório e já penso se já entro inicialmente direto com methotrexate. Agora, ele não tem indício de cronicidade, eu vou estar tratando ele não pela gravidade do doente, mas muito mais pela qualidade de vida. Eu procuro fazer o que eu chamo, vou chamar e vou definir no próximo slide, de conduta terapêutica 1, que é conversa ele se ele precisa, se ele suporta ou não, um anti-inflamatório não hormonal, uma dose de corticóide ou um corticóide em doses baixas durante um período. Agora, ele é muito sintomático, com indício de cronicidade, eu entro com corticóide, corticóide inalatório e o methotrexate desde o começo. Por que isso? O corticóide, ele diz para que serve em torno de 4 a 12 semanas no máximo, 4 a 8. Depois, ele pode botar 5, 10, 15 grãos de areia na praia de Copacabana, mas dificilmente ele vai mudar a largura ou a extensão da praia de Copacabana. Ele mostra o que ele fez naquele período. E, por outro lado, esses imunossupressores precisam de um tempo que, no mínimo, é de 4 a 8 semanas para poder começar a mostrar efeito. Alguns têm o efeito máximo, como o próprio methotrexate, com 3 a 6 meses de uso, gente. Então, eu ganho tempo. Em torno desse período de 4 a 8, 12 semanas, eu tenho como avaliar o que corticóide fez, se eu vou tirar o corticóide, se eu vou aumentar um pouquinho o methotrexato ou não, isso, e é como eu me informo. Eu entro com corticóide inalatório, normalmente, quando eu vou pensar em tirar o corticóide. Quando eu penso em tirar o corticóide, aí eu acrescento o corticóide inalatório. Então, sem indício de cronicidade, eu penso, eu vou entrar com methotrexato logo no início ou não, mas sou propenso a entrar, sim, nesse grupo aqui da lei de Wells de gravidade. Então, minha conduta terapêutica 1 é observar de perto, mensal, somente corticóide inalatório, ou corticóide tópico cutâneo, ou anti-inflamatório não hormonal. Até decidir fazer corticóide, eu faço uma dose baixa, de 20 miligramas de prednisona, tá? E consigo avaliar que, na maioria desses doentes, que Deus é pai, não é padrasto, eles começam a responder mais cedo. E a gente vê logo, com 2 a 3 semanas, a gente já pode tentar começar a retirar o corticóide desses doentes, mantendo o corticóide inalatório com a retirada até a menor dose efetiva do corticóide oral, até 1 ano de tratamento. Na conduta terapêutica 2, eu faço 30 miligramas, às vezes, confesso, faço 40 miligramas. Mas já entro direto com methotrexato, 10 miligramas, às vezes 15, mas a maioria 10 miligramas, pode ser de 7,5 a 25. Né? Por 4 a 6 semanas, às vezes 8. Raramente 12 semanas, mas sim, pode ser por aí. E avalie o doente. Tem o doente na mão. Ele começou a melhorar e acertar, e me permite ir retirando o corticóide, ou me impõe retirar o corticóide, eu vou retirando, e aí sim, quando eu começo a retirar, é como eu faço na maioria das vezes. Eu entro com o corticóide inalatório. E mantenho o que sobrou do corticóide, nada, um pouquinho, mais o methotrexato, e o corticóide inalatório por pelo menos até 2 anos de tratamento. Estão tentando simplificar num fluxograma da sarcoidose, muito sintomático, disfunção importante, com sinais de gravidade, sim, é minha conduta terapêutica 2, direto com methotrexato desde o começo. Não, é assintomático, com pouca disfunção, não tratar. Isso, por incrível que pareça, é a maioria dos doentes, é aqui que cai. Agora, ele está aqui com sintomas de disfunção leves a moderados, aqui, na lei de Wells, é gravidade. Aqui, desconforto do doente, má qualidade de vida do doente. Eu faço a minha conduta terapêutica 1. Agora, quando eu paro? Não sei qual é o critério de cura. Se alguém souber, me ensina, por favor. Então, eu procuro ver se tem uma avaliação de remissão. Isso eu posso fazer com o que eu tenho. É avaliando, avaliação clínica de imagem e dos tais marcadores de atividade. O que eu faço com isso? Clínico. Desaparecimento é importante para melhorar os sintomas e sinais da doença. Avalie os sintomas, se são de uma situação residual existente ou iatrogênica por não gerar, né? E veja se não tem nenhuma outra comorbidade associada, causada ou já existente. Os marcadores de imagem laboratorial, na grande maioria é imagem, raramente a gente fica com cicatriz laboratorial, mas tem que ficar atento que alguns persistem com um marcadorzinho de atividade ali chateando, né? A gente vê, não mudou em 3 meses, 6 meses, está igual aquilo tudo,
a gente fica propenso a parar, especialmente se os marcadores de atividade estiverem bem. E quais seriam os marcadores de atividade? Normalização do VHS, proteína C reativa, enzima conversora, receptor solúvel de erosinador, neopterina, que eu uso pouco, mas é bom, a chitotriosidade, e, se possível, o PET scan, em intervalos de 6 meses. Quando a gente vai tomar uma decisão terapêutica, eu utilizo eles também para me ajudar nessa decisão terapêutica. Se está tudo bem, tranquilo, eu paro, acompanho. O doente que fica bem por 3 anos, dificilmente ele vai cair, mas pode acontecer. Por isso que eu não acredito em alta de sarcoidose e acompanho esses doentes anualmente, quando eles ficam bem. Então, mais uma vez, esse é o último, garanto a vocês, fazendo um fluxograma, eu vejo sarcoidose com indicação de tratamento. Má qualidade de vida, como disse, gravidade, né? Disse bom prognóstico. Regrediu após 1 ano? Sim ou não? Em todos os dois, eu faço o marcador de atividade. Se esse marcador estiver negativo, mesmo sem ter tido grandes regressões na imagem, eu dou um tempo ao doente e vejo como ele vai se comportar. Agora, se esse marcador for positivo, eu fico propenso a prolongar o tratamento. Indícios de mau prognóstico, eu sei que eu vou tratar por pelo menos 2 anos. Aí vai lá, mesma coisa, melhora tudo, clínica radiológica, o raio-x normalmente se mantém um pouco ruim, e não melhora, ou teve uma melhora pequena, marcador de atividade. Foi positivo, eu fico pensando em prolongar o tratamento. Foi negativo, depende de por onde eu vim. Se eu vim por aqui, melhorou bem o raio-x e tudo e tal, marcador negativo, eu dou um tempo ao doente, paro e tento acompanhar. Se eu venho por cima, né, eu procuro, quando possível, fazer um PET. Se o PET for negativo, eu paro. Se ele for positivo, eu prolongo o tratamento. É assim que eu me comporto dentro do possível das viabilidades do dia a dia. Tá? Então, tentando responder as perguntas a mim formuladas de uma maneira acaciana, quando eu trato, não tratar sempre que possível. E lei de Wells. Gravidade e qualidade de vida. Como eu trato? Menor dose eficaz de corticoide isolado ou associada a drogas poupadoras de corticoide e ou corticoide inalatório. E quando eu paro? Resolução ou estabilização da enfermidade com sinais de inatividade da doença. Se é definitivo, eu não sei, a gente vai ver como ele vai se comportar. Lembrando sempre de ficar atento às sequelas ou iatrogenia desses doentes. É isso que eu tinha que falar para vocês. Agradeço a audiência. Obrigado. Professor Eduardo, muito obrigado. Como sempre, não vou chover no molhado, foi excelente. Valeu a pena insistir, né? E agora a doutora Nina. Já aprendi muito lá no FRJ, no Café com os Residentes, agora eu vou aprender mais um bocado. Bem, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui dividindo esse dia com o Eduardo. Aula maravilhosa, Eduardo. Assim, estou até com dó de fazer as pessoas trocarem de assunto, que acho que daria para ficar a noite inteira aqui falando de sarcoidose, ouvindo você falar sobre sarcoidose. Acho que é isso, né? Tem muito pouco na literatura que embasa nossas decisões e saber, assim, da experiência de alguém que é tão experiente no assunto é norteador mesmo, assim. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Eu vou mudar um pouco de assunto aqui. Dá para passar? E vamos falar, na verdade, agora sobre pré-DPAC, né? Falamos um pouco sobre doença intersticial, agora indo para a área das obstrutivas. E a minha ideia é tentar falar um pouco sobre o que a gente pode encontrar na prova de função e no teste cardiopulmonar de exercício nesses pacientes com pré-DPAC. Então, a gente sabe que pelo GOLD, né, a definição de DPOC envolve a realização da espirometria e exige que você tenha uma obstrução do fluxo aéreo não reversível, que seria mostrada aí por uma relação V1-CVF menor do que 0,7. Mas a gente também sabe que muitas vezes os pacientes já têm sintomas antes de apresentar essa obstrução. Nessa coorte que tem de pacientes tabagistas, que é a Spiromex, até metade dos pacientes eram muito sintomáticos, né, com CAT acima de 10. Muitas vezes esses pacientes também já têm alterações radiológicas antes de ter obstrução, e aí numa outra coorte grande de pacientes tabagistas, que é a Ciobitidin, 40% aí dos pacientes já tinham alguma alteração ou enfisema, aprisionamento aéreo, espessamento de vias aéreas.
e muitas vezes esses pacientes já têm alguma alteração funcional que não a redução da relação VFUN-CVF e que a gente vai focar um pouco mais à frente. E aí, ao longo dos anos, vários nomes já foram criados assim para tentar designar esses pacientes um pouco mais precocemente do que ter obstrução mesmo na espirometria. E o que tem de convergência, assim, de pontos em comuns, é que eles tentam localizar pacientes na fase mais inicial da história natural da doença, que é a fase em que acontece a maior perda de VFUN, né? Essa perda é mais acelerada, então dá vontade da gente realmente intervir de forma precoce nesse momento. Que muitas vezes os pacientes ainda têm tabagismo, então também é uma oportunidade da gente intervir de forma precoce, e que possivelmente um tratamento poderia ser instituído nessa fase e aí modificar o curso natural da doença. Então seria um alvo importante aí de estudos para frente. Mas o grande desafio é que uma grande parte desses pacientes que já têm alguma alteração ali antes da obstrução não vão desenvolver DPLC ao longo do tempo. Então a gente tem que tentar identificar melhor quem são esses pacientes de maior risco. E aí, a primeira vez que esse conceito aparece no GOLD foi em 2001, e aí surgiu como essa designação de GOLD 0, que seriam aqueles pacientes que têm fatores de risco e que têm sintomas, mas que ainda não têm obstrução na prova de função. Mas o que foi visto é que esses pacientes, ao longo do tempo, e aí um estudo mostrando em 15 anos, só 20% ia desenvolver DPOC. Então, por conta disso, acabou sendo abandonado mesmo o termo, e por muito tempo sumiu do GOLD esse termo, até 2018, quando começou a ser falado também de DPOC precoce. E aí já começa a vir a noção de tentar criar outros critérios que tornem, para identificar pacientes desse grupo que seriam de maior risco para desenvolver DPOC. Então, eles colocam pacientes jovens que já têm uma carga tabágica mais importante, mas que têm, além disso, também uma outra alteração funcional, ou ter alteração tomográfica, ou ter um declínio acelerado do VFUN. E agora, mais recentemente, em 2021, está sendo proposto o termo, né, de pré-DPOC, a semelhança de outras doenças como diabetes, hipertensão, que tem o pré-diabetes, e foi incorporado, de fato, pelo GOLD. E aí, o que é o pré-DPOC, então? O pré-DPOC é exatamente essa tentativa de pegar os pacientes que têm já algum fator de risco para DPOC, que não tem ainda obstrução na prova de função, mas que já tem alguma outra alteração que mostre para a gente que é um paciente de maior risco ou de desenvolver DPOC ao longo do tempo, ou de ter um desfecho adverso, assim, de ter uma mortalidade pior, risco de hospitalização pior. E aí, o que a gente tem na definição mesmo de pré-DPOC? Seriam pacientes que têm fatores de risco e que são sintomáticos, isso porque é demonstrado já que pacientes que têm sintomas, principalmente de bronquite crônica, né, de tosse e secreção, eles têm um risco aumentado, já até 4 vezes maior, de desenvolver DPOC ao longo do tempo, e até outros sintomas, incluindo dispneia, também estão associados ao maior risco de desenvolver DPOC e também de um declínio maior do VFUN ao longo do tempo. Em relação às alterações radiológicas, isso é um campo extremamente fértil e com os softwares novos, né, de identificação automática, de quantificação de tomografia, isso tem sido muito estudado. E tem sido demonstrado já que alguns marcadores na tomografia podem identificar esses pacientes de maior risco. Uma das medidas é uma medida de espessura da parede brônquica, como esse PI10, que está associado a maior risco de DPOC ao longo do tempo. O outro, uma alteração que é você ver o percentil da densidade, mas percentil mais baixo de densidade da tomografia. Isso também, quando está mais baixo, estaria associado a maior risco de DPOC. O percentual de enfisema, quantificado por esses softwares também. E um outro marcador, que é o marcador de doença de pequenas vias, em que eles usam também inteligência artificial para comparar tomografias INS e expiração, também foi associado a maior declínio de VFUN ao longo do tempo. Então, são alterações aí tomográficas que poderiam ajudar a gente a identificar esses pacientes de maior risco. Indo agora para a função pulmonar, né, que é realmente o foco da aula, na definição mesmo de pré-DPOC, eles acabam mencionando a espirometria, e aí, nesse sentido, aqueles pacientes que têm um declínio rápido de VFUN e os pacientes com prisma, e pacientes que têm redução da difusão. Mas, além disso, a gente tem outros métodos que também poderiam ajudar a gente a identificar esses pacientes de maior risco, como a medida dos volumes estáticos, né, por pletismografia corporal, medida de doenças de pequenas vias mais sensíveis, como a oscilometria de impulso e o washout de nitrogênio, e o teste cardiopulmonar do exercício. Começando, então, pela espirometria e o comportamento da espirometria ao longo do tempo, isso pode ajudar a gente a identificar pacientes de pior prognóstico. Esse foi um estudo realizado, na verdade, em 2 coortes de doença coronariana, que fazia exame em pacientes com menos de 40 anos na admissão e depois de 10 a 27 anos depois. E o que eles viram
foi que os pacientes que desenvolviam DPOC, que são esses dois aqui de baixo, eram ou aqueles pacientes que tinham um VFUM basal alto, mas que tinham uma queda acentuada do VFUM ao longo do tempo, ou aqueles pacientes que já partiam de um VFUM mais baixo e que tinham um declínio de VFUM dentro do normal, assim. Então, isso mostra que, da mesma forma que esse artigo, que geralmente quem desenvolve DPOC é ou aqueles pacientes que já partem de uma função pulmonar pior e têm um declínio normal, ou aqueles pacientes que têm um VFUM basal normal, alto, e que têm um declínio mais acentuado, mostrando que esse comportamento ao longo do tempo do VFUM pode ser um marcador de risco para a gente. O PRISM é uma outra alteração que também está mencionada no GOLD como um marcador aí de pré-DPOC, e o PRISM é definido como Preserved Ratio Impaired Spirometry. Isso no GOLD está definido como pacientes que têm relação VFUM-CVF normal, mas espirometria anormal. Eles não descrevem no GOLD o que seria uma espirometria anormal. Lá nos estudos iniciais que definem o PRISM, eles definem que seriam aqueles pacientes que têm um VFUM reduzido, uma CVF reduzida, mas uma relação VFUM-CVF normal. Então, seriam aqueles pacientes que a gente, quando olha na espirometria, sugere restrição. Mas muitas vezes a gente sabe que quando a gente complementa isso com o exame de pletismografia, a gente vê que a CPT não está reduzida. Então, na verdade, esse padrão seria aquele padrão indeterminado, ou então não classificável, né, inespecífico. Agora, mais recentemente, os estudos que têm mencionado o PRISM, que têm avaliado as características desses pacientes, muitas vezes definem só como pacientes que têm VFUM-CVF normal e redução do VFUM, e não menciona a CVF. Então, é um pouco heterogênea essa definição do PRISM, mas ele vem sendo estudado principalmente porque ele tem uma prevalência alta, e aí tem estudos que mostram que na população geral tem uma prevalência de 6 a 17%, em grupo de pacientes com tabagismo, como aí na coorte do COPD-DIN, 12% dos pacientes têm esse tipo de alteração na espirometria, e tem sido demonstrado que esses pacientes têm um pior prognóstico. Eles têm uma maior morbidade e mortalidade, e aqui mostrando um gráfico que é uma curva de Kaplan-Meier, né, mostrando a probabilidade de sobrevida. Os pacientes que têm a pior sobrevida são aqueles com DPOC, os pacientes que têm GOLD zero, ou seja, aqueles que têm uma função pulmonar normal, mas têm fator de risco, têm uma mortalidade melhor, e os pacientes com PRISM ficam ali numa região intermediária. Esses pacientes também têm sido demonstrado que eles têm mais sintoma respiratório, têm uma redução da capacidade do exercício, têm mais inflamação sistêmica, e eles têm também maior prevalência de outras doenças metabólicas. Tem um IMC mais elevado, tem mais diabetes, mais doença cardiovascular. Esse foi um estudo que tentou classificar e mostrar como se caracterizam esses pacientes com PRISM. E eles pegaram dentro dessa coorte de COPD-DIN, que é uma coorte de pacientes tabagistas e ex-tabagistas, e o que eles viram foram que os pacientes que tinham PRISM, comparado com aqueles que tinham a prova de função normal, tinham uma maior carga de tabagismo, uma menor saturação em ar ambiente, uma menor distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, mais dispneia, mais enfisema, uma menor capacidade pulmonar total e mais doenças como doença vascular periférica e hiperlipidemia. E eles viram também, uma coisa bastante interessante, é que nesses pacientes com PRISM era um grupo bastante heterogêneo. E eles conseguiram determinar aí 3 diferentes clusters, né, que seriam 3 grupos de pacientes desses PRISM que seriam mais parecidos. O primeiro cluster seriam aqueles pacientes que têm uma relação VFUM-CVF mais alta, com FEF 2575 mais alto, têm menos enfisema e menos aprisionamento, e que seriam mais parecidos ali com uma restrição, né, que seria aquele grupo do PRISM restritivo. Já o segundo cluster é aqueles pacientes que têm uma relação VFUM-CVF mais para baixa, já tem mais enfisema e mais aprisionamento e tem menos, um MC menor. E aí esse aqui seria o grupo do PRISM, já com uma característica mais DPOC. E já o terceiro cluster seria aquele cluster que tem um paciente que parece mais do obeso, que tem um IMC mais alto, tem maior prevalência de diabetes, uma menor CPT e que ficou caracterizado como um PRISM metabólico. E também tem sido demonstrado que, além de ser um grupo heterogêneo, né, de diferentes fenótipos, assim, eles também se comportam de forma diferente ao longo do tempo. E esse estudo mostrou que em pacientes que foram avaliados inicialmente que tinham PRISM, em 5 anos, só 25% deles desenvolveram DPOC. 20% deles chegaram a normalizar a espirometria, enquanto mais ou menos 50% mantiveram com essas alterações de PRISM na espirometria. Indo agora para a difusão, um artigo que eu achei bastante relevante
foi esse aqui realizado lá em Nova York, com mais de 1.000 pacientes, e que eles compararam pacientes que tinham espirometria normal e difusão normal com pacientes que tinham espirometria normal e difusão reduzida. E o que eles viram foi que esses pacientes que tinham a difusão reduzida, ao longo do tempo, que era um acompanhamento mais ou menos de 3 anos, eles mantinham a redução da difusão e parte deles tinha uma redução da CVF, do VFU-CVF ao longo do tempo. E quando a gente comparou a quantidade de pacientes que desenvolveram DPOC ao longo do tempo, os que tinham difusão normal, só 3% desenvolveram DPOC, enquanto 22% dos pacientes que tinham redução da difusão desenvolveram DPOC, com significância estatística, mostrando, então, que a redução da difusão é um fator de risco de desenvolvimento de DPOC. Além de ser um fator de risco para desenvolver DPOC, a gente sabe que a difusão também é um fator de risco para desfecho adverso, né? Esse é um estudo que, na verdade, não foi em pré-DPOC, foi em pacientes com DPOC Gold 1, mas mostrou que uma difusão abaixo de 60% está associada a um maior risco de mortalidade, com um hazard ratio aí acima de 3. Então, a gente sabe que a difusão pode ser um excelente marcador nesse momento inicial, quando a gente ainda não tem obstrução, tanto para definir um maior risco de desenvolver DPOC, como definir um pior prognóstico. Indo agora para outros métodos, né, que poderiam auxiliar a gente nessa definição de pacientes com maior risco de desenvolver DPOC ou de pior efeito adverso, a gente tem as medidas de doença de pequenas vias que são mais sensíveis e que são menos utilizadas, né? Uma delas é a oscilometria de impulso, que eu preferi focar aqui nesse momento. Para quem não conhece, a oscilometria de impulso é um exame em que o paciente pode ventilar em volume corrente, isso facilita muito, é um exame bem mais fácil de fazer. Enquanto ele respira em volume corrente, a gente tem uma caixa de som que gera ondas sonoras que são propagadas aí pela via aérea, e a resposta, né, de fluxo em relação a essas variações de pressão é que vai definir as propriedades mecânicas da via aérea. Ao mesmo tempo, a gente libera ondas com uma alta frequência, em torno de 20 Hz, e ondas de baixa frequência, em torno de 5 Hz. Essas ondas de maior frequência, elas acabam atingindo só as grandes vias aéreas, então elas representam as características dessas grandes vias. Enquanto as ondas de menor frequência, como em 5 Hz, vão até a periferia do pulmão, e aí, então elas representam toda a via aérea, né? Representam, inclusive, a periferia. E assim, de uma forma bem resumida, só para a gente entender melhor os artigos que eu vou apresentar, o que vem da oscilometria é a impedância, e a impedância é separada em resistência e reatância. A resistência, o normal, é independente da frequência que a gente está utilizando, ter uma resistência igual, baixa e igual. Quando a gente tem doença de pequenas vias, o que acontece é que quando a gente vê as resistências em baixas frequências, né, que são aquelas que chegam lá na periferia, a resistência é maior. E isso vai reduzindo como a gente vai aumentando a frequência, ou seja, quando a gente vai subindo aqui nas vias aéreas. A reatância, por outro lado, é um pouco mais complexo de explicar, e só assim, de uma forma bem simplista, para poder a gente entender os artigos, a reatância em 5 Hz, ela tem relação com a elastância do pulmão, com a capacitância. E quanto mais duro o pulmão, quanto mais doença de pequenas vias, mais aprisionamento aéreo, maior essa força, que seria o X5. E como é um valor negativo, quanto mais negativo, significa que mais duro é o pulmão, maior é a chance de doença de pequenas vias. E aí a gente vê esse X5 mais negativo, isso desloca a frequência de ressonância, que é o ponto que cruza o zero mais para a direita, e faz com que essa área aqui, que é a área de reatância, ficar maior. E a oscilometria é um exame antigo, né, e já tem sido estudado há bastante tempo. Esse é um artigo de 83, e já usava a oscilometria em pacientes pré-DPOC, né, que seriam aqueles pacientes que ainda não tinham alteração na espirometria e que podiam ser sintomáticos, assintomáticos ou pacientes com DPOC propriamente dito. E o que eles mostraram foram que, isso aqui vendo resistência, né? Os pacientes que tinham DPOC tinham aquela curva clássica da resistência, com aumento da resistência nas menores frequências, que vai diminuindo ao longo que a gente vai subindo a frequência. Os pacientes que eram assintomáticos tinham uma resistência bem estável, enquanto os pacientes que tinham sintomas, apesar de não ter ainda obstrução, eles já tinham uma alteração de resistência com essa dependência da frequência, mostrando que a oscilometria já era alterada nesses pacientes. Aqui, da mesma forma, na reatância, os pacientes com DPOC eram aqueles que tinham X5 mais negativo, os pacientes que não tinham sintomas eram que tinham melhor, e os pacientes que ainda não tinham DPOC, mas que já tinham sintomas, estavam aqui com X5 intermediário. Então, mostrando que a oscilometria de impulso foi capaz de identificar pacientes sintomáticos, mesmo em pacientes que ainda não tinham obstrução na espirometria, mostrando que pode ser realmente um exame mais sensível aí.
Esse foi um outro trabalho que também usou oscilometria de impulso, um pouco mais recente, e eles compararam pacientes, na verdade, eles pegaram um grupo de pacientes que tinham fator de risco e separaram se eles tinham diagnóstico de DPOC pelo GOLD, ou seja, com espirometria confirmando, ou por questionário. E aí no questionário seria sintomas e diagnóstico autorrelatado. E o que eles viram é que aquelas alterações características de doença de pequenas vias, né, que é a resistência aqui mais alta e a reatância aqui mais baixa, acontecia principalmente nos pacientes que tinham diagnóstico de DPOC, tanto pelo GOLD quanto pelo questionário, como também aqueles pacientes que tinham diagnóstico de DPOC só pelo questionário. Então, mostrando mais uma vez que a oscilometria de impulso foi capaz de identificar pacientes sintomáticos mais precocemente. Indo agora para a pletismografia, que também tem sido demonstrado que pode ser um exame útil para a gente nesse sentido, esse estudo que foi feito nos Estados Unidos em um grupo de veteranos, de pacientes que tinham história de tabagismo, mostrou que 30% deles tinham alteração indicando aprisionamento aéreo com aumento da relação VR-CPT. E esse aumento da relação VR-CPT estava associado a um risco aumentado de desenvolver DPOC ao longo do tempo, no acompanhamento que foi em torno de 8 anos. Além disso, esse aumento da relação VR-CPT foi associado ao maior risco de internações, né, de admissão e idas à emergência, e também à mortalidade, né? A gente vê aqui que a curva de sobrevida é pior naqueles pacientes que tinham VR-CPT aumentado. Esse outro estudo que avaliou também pacientes com pré-DPOC e separou eles baseado na pletismografia, separou pacientes que tinham CPT aumentada, ou seja, aqueles pacientes mais com uma característica de hiperinsuflação, pacientes que tinham uma VR-CPT aumentada e que tinham ambos. E o grupo que eles viram que tinha um pior prognóstico, tanto por admissões e idas à emergência como por mortalidade, era esse grupo que tinha uma maior relação VR-CPT. E quando comparava o desenvolvimento de DPOC ao longo do tempo, os pacientes que tinham CPT aumentada tinham mais risco de desenvolver GOLD 1, enquanto aqueles que tinham uma VR-CPT aumentada tinham mais risco de desenvolver GOLD 2 a 4, ou seja, tinham mais risco de desenvolver obstrução de formas mais graves, né? E por último, indo agora para o teste cardiopulmonar do exercício, que é meu queridinho, a gente no teste cardiopulmonar do exercício consegue ter medidas de capacidade aeróbica, e aí o principal disso é o VO2 máximo, né, que é a captação máxima de oxigênio atingida durante o exame. A gente consegue ter também medidas da eficiência ventilatória, e aí o principal marcador disso é o slope de VE/VCO2. O slope de VE/VCO2 é o quanto que você precisa ventilar para botar 1 litro de CO2 para fora. E quanto mais você precisa ventilar, significa que você está ventilando mais áreas de espaço morto, que não estão trocando direito. Então, quanto pior esse slope, ou seja, quanto maior esse resultado, significa que você está ventilando mais espaço morto, tem mais de mismatch de ventilação e perfusão, uma maior ineficiência da ventilação. E a gente também consegue, durante o exame, avaliar os volumes operacionais pulmonares. E isso ajuda a gente a identificar quando existe uma limitação mecânica mesmo da ventilação. E aí, aqui só explicando um pouquinho como é que a gente faz isso durante o exame, aqui seria uma pessoa normal, né? Ela está ventilando em volume corrente, e durante o exame a gente pede para ela fazer algumas manobras de capacidade inspiratória. Com isso, a gente consegue localizar aonde que está o volume expiratório final e o volume inspiratório final. E o que é normal? O normal é a gente usar um pouco do nosso volume de reserva expiratória descendo o volume expiratório final e usar o nosso volume de reserva inspiratório aumentando o nosso volume de reserva, nosso volume inspiratório final, aumentando assim o volume corrente. E normalmente a gente chega num volume pulmonar final longe da CPT. Esse volume de reserva inspiratória geralmente é acima de 10%. E o que acontece quando isso cai abaixo de 10% é que isso gera um aumento do seu drive inspiratório neural, que gera uma dispneia limitante. Geralmente as pessoas param de fazer o exercício nesse ponto, em que esse VRI cai muito. Isso porque, se a gente for olhar aqui na curva de complacência pulmonar, se a gente tem um VRI muito pequeno, ou seja, eu estou trabalhando lá muito perto da minha CPT, eu estou numa parte muito desfavorável da minha curva de complacência, em que eu tenho que fazer muita força para poder gerar aquela variação de volume. E o que a gente vê no DPOC, né? Por conta da hiperinsuflação dinâmica, o que acontece é um aumento progressivo do volume expiratório final, então a capacidade inspiratória vai reduzindo durante o exame. A gente vê que aquele volume expiratório final sobe, o volume inspiratório final sobe mais ainda e chega num ponto muito crítico aqui, perto da CPT, de forma precoce, fazendo com que o paciente interrompa o exercício. E aí a gente tem já estudos mostrando como é que se comportam os pacientes com DPOC leve, ou seja, aqueles pacientes que teriam DPOC GOLD 1.
E o que a gente vê é que eles têm, no exame, um índice de dispneia maior do que os pacientes controle. Então, aqui a bolinha é os pacientes com DPOC leve. Eles ventilam mais, e ventilam mais porque eles têm mais ineficiência ventilatória e ventilam mais áreas de espaço morto. Eles têm um VFSO2 mais alto também mostrando essa ineficiência ventilatória. A capacidade inspiratória, ao invés de aumentar, cai durante o exame pela hiperinsuflação dinâmica, e eles atingem, né, eles vão aqui reduzindo o volume de reserva inspiratória e atingem esse volume de reserva crítico de forma precoce, fazendo o paciente interromper o exercício. Agora foi. Além disso, quando a gente usa marcadores de eletroneuromiografia diafragmática, a gente vê que esses pacientes com DPOC leve, eles têm maior trabalho respiratório e têm um maior drive inspiratório neural, mostrado aí pela eletroneuromiografia. E aí, o que a gente tem de TCPE no pré-DPOC? A gente ainda não tem estudos que mostram quais variáveis do TCPE podem ajudar a gente a selecionar pacientes de pior prognóstico e pacientes com mais risco de desenvolver DPOC, mas a gente já tem alguns trabalhos que mostram como esses pacientes se comportam no TCPE. Esse foi um estudo do grupo do NEDER, né, que comparou pacientes que tinham fator de risco, eram tabagistas atuais ou prévios, que não tinham DPOC, que eram sintomáticos, com pacientes controle. E o que eles viram é que aqueles pacientes com pré-DPOC tinham um VO2 máximo menor e chegavam numa carga menor do que os pacientes controle. Agora, quando eles foram ver aquelas alterações que a gente tentou ver ali no DPOC, né, eles falharam em achar essas alterações. Os pacientes com pré-DPOC não ventilavam mais, não tinham VFSO2 maior, eles não tinham saturação diferente e não tinham nem diferença também nos volumes operacionais pulmonares. Aqui mostrando o que é diferente é a dispneia. Esses pacientes com pré-DPOC, eles tinham mais dispneia ao longo de todo o exame. E isso foi explicado por uma maior drive inspiratório neural. Então, ao longo de todo o exercício, eles tiveram um maior drive inspiratório neural. Então, o que eles concluíram nesse estudo é que esses pacientes com pré-DPOC ainda não tinham aquelas alterações clássicas do DPOC, possivelmente eles ainda conseguem compensar aquelas alterações, mas às custas de um trabalho respiratório maior, o que gera uma dispneia mais intensa e uma limitação do exercício mais precocemente, o que acaba gerando aí um VO2 menor. Esse outro estudo que eu encontrei também, ele avaliou o TCPE em pacientes com PRISM. E aí o que eles viram foi que esses pacientes, eles comparado aqui com o controle também, eles tinham uma capacidade inspiratória menor, tiveram VO2 de pico menor, mostrando também uma menor capacidade aeróbica, mais dispneia. Não tiveram diferença também naquelas alterações de ventilação, de VFSO2, de saturação, mas eles tinham um padrão de respiração com um volume corrente mais baixo e frequência mais alta, aquela ventilação mais rasa e rápida, com uma capacidade inspiratória menor, e aí eles chegavam naquela forma que a gente viu, num volume de reserva inspiratório crítico de forma mais precoce, interrompendo o exercício. Então, nesse grupo de pacientes com PRISM, foi encontrado mais alterações que justificam essa capacidade aeróbica reduzida do que aqueles pacientes que eram totalmente normais. Então, tentando concluir aqui de mensagens finais, a gente sabe que uma grande parte dos pacientes acabam diagnosticando DPOC de forma muito tardia. Seria muito importante a gente conseguir identificar precocemente quais desses pacientes que vão desenvolver DPOC ao longo do tempo, ou então que tem um prognóstico pior, para que a gente possa estudar melhor intervenções terapêuticas e tentar modificar aí o curso natural da doença. Mas só 20% desses pacientes que têm pré-DPOC vão desenvolver DPOC ao longo do tempo. Então, o grande desafio é a gente encontrar quais são esses marcadores que podem ajudar a gente. E aí, o que a gente tem até agora é que alterações clínicas, principalmente a presença de sintomas, radiológicas, com todas aquelas alterações, e funcionais, e aí não só a difusão e outras alterações da espirometria, como esses outros métodos que a gente mencionou, podem ajudar a gente a identificar esses pacientes. No teste cardiopulmonar do exercício, a gente já tem alguma noção de como é que eles se comportam, mas a gente ainda não sabe variáveis que podem ajudar a gente, o que é um grande foco aí de estudo que a gente tem pensado em fazer lá no fundão. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Nina, muito obrigado. Parabéns pela palestra, excelente. E agora a gente abre para o debate sobre terra, gente.
Em primeiro lugar, parabéns pelas 2 aulas espetaculares. Eduardo, acho que a gente tem que aprender a tratar a nossa ansiedade, né? Que realmente não tratar, às vezes, é complicado, né? É complicado a sarcoidose. Pode ser mais complicado tratar. É. Às vezes, pela ansiedade, pensar corticóide. Parece às vezes que não, mas é aquela história daquela dúvida perguntada até que ponto o corticóide não prolonga a persistência da doença ou até empurra, ela não é incomum, não. Sim, A sim. gente, quando às vezes começa o corticóide, dificilmente a gente consegue tirá-lo. Então, você manter a sua tranquilidade é fundamental. Quando a gente pega esses pacientes que já fizeram corticóide muitos e muitos anos, coisa de ideia de antigamente, né? A gente vê todo o estrago que causou também, o diabetes, todas as outras comorbidades, e realmente a gente acaba sendo motivado a não tratar mais, né? Ô, Nina, outra coisa, se eu pegar um paciente que tem a relação preservada, tá? E ver com CVF baixo, proporcional, tá? E eu fizer a pletismografia, tiver aprisionamento aéreo, eu vou chamar de prisma ainda? Se tiver aprisionamento. É, eu acredito que sim, porque isso não está na definição, né? A plastimografia não foi incluída na Sim, sim. definição. A gente esperaria que estivesse normal, não tivesse VRCPT aumentado no prisma, né? É que essa é uma definição da espirometria. Então, dentro desse grupo vai ter os pacientes que têm VRCPT aumentado, vai ter aqueles pacientes que têm a CPT diminuída mesmo também. Mas eu acho que para a gente definir prisma, até pensando em estudos e tal, é puramente pela Pela espirometria. espirometria. Então, É. vai englobar todos esses pacientes, que tem VRCPT normal, que tem CPT reduzida, que Sim, eventualmente, né? sim. Tá, joia. Obrigado, tá? Alguém mais? Obrigado. Vou repetir, né? Parabéns pelas brilhantes apresentações. De verdade, eu não esperava nada diferente, não. Primeiro, uma reflexão. É muito interessante quando os pacientes, em geral, têm corticofobia, né? E quando eu vejo um paciente com sarcoidose e digo que a doença tem alto índice de remissão espontânea e que ele tem indícios de que a doença dele vai remitir espontaneamente e que ele não precisa fazer tratamento, ele fica louco me pedindo corticóide oral. Só a sarcoidose é capaz de fazer isso. Então, a primeira pergunta, professor, é quantas reativações entre remissões de sarcoidose é preciso, na sua experiência, já que você frisou bem, tem muita evidência né? Então, você tem uma brilhante evidência de ao longo dos anos e tem nossa confiança. Quantas, eu sei que varia de caso a caso, mas de maneira geral, assim, para você condenar o paciente a usar corticoide oral regularmente, na menor dose possível, ou alguma outra droga, e definir que a doença dele é crônica agora e que ele precisa fazer uso, ou isso não acontece, a cronicidade faz pensar por outros caminhos o tratamento e não por corticóide, metotrexato e companhia. Bem, obrigado pela pergunta e pelo elogio, que acho que isso faz parte de um protocolo aí da SOPTERG. Mas, veja bem, a primeira pergunta, se eu entendi que são duas, né? A primeira é como a gente faz com o doente que quer tomar o corticóide de qualquer jeito. Não, essa foi só uma reflexão. Fica à Tá. vontade para abordar, mas não precisa me responder. Essa eu acho que a gente tem que tratar, arrumar um jeito de tentar explicar de uma maneira convincente, o que às vezes é extremamente difícil, porque o Dr. Google está por aí e nem sempre o Dr. Google é adequado. Tá? Isso é complicado. Agora, a segunda pergunta é uma boa pergunta. Quando a gente fala que é uma boa pergunta, na maioria das vezes a gente não sabe a resposta. Às vezes não tem resposta. Então, pois é difícil. Que número? 4, 3, 5 recaídas? Não, a gente procura tentar o máximo possível. Mas se aquilo fica persistente, a gente acaba entendendo que ele não vai se livrar de uma dose mínima de corticóide. Por acaso, eu tenho até um doente em comum aqui com o Alexandre, que eu passei para ele, que lá eu saí e falei, me leva, segura essa bomba aí, né, para ele, que ele não consegue largar o corticóide. A gente vai tirando e fica com 5 miligramas.
Tá com 5 miligramas, ele fica muito bem, obrigado. Ele não faz praticamente nada. Agora, ele é hipertenso. Né? Tem uma situação. Então, existe alguns problemas, mas isso a gente conta nos dedos da mão do Lula. A gente vai poder achar aqui e acolá. Tá? Então, não é uma rotina, mas doente que fica precisando de corticoide durante muito tempo, também não é desprezível, não. Talvez eu fui meio incoerente na minha resposta aqui agora com você. Tá? Porque, sim, alguns podem precisar. E como a gente vai saber, tateando o doente. Até quando a gente acha essa remissão, que eu botei ali bonitinha no quadro, no caixinho, mas na prática, eu costumo dizer que eu faço uma pilha de papel e boto um peso em cima. E espero o tempo, que eu não sei nem direito qual é, cristalizar aquela pilha de papel para que eu possa tirar o peso e o papel não voar. Mal comparando, é assim que a gente faz. A gente vai estar tateando no final desses doentes. Mas, normalmente, o tempo de tratamento, não menos que 1 ano, e se tem sinais de cronicidade, não menos que 2 anos. Então, você tentar parar antes é pedir para ter complicação. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim, grato. Nina, Ficar com essa ideia, dá pelo menos 2 anos. Nina, os estudos tentam identificar os pacientes que já são teoricamente predispostos a terem DPOC, quais vão desenvolver. De todos que você mostrou aí, o que mais me impactou foi da difusão. A difusão, 33 anos depois, pegou muita gente desenvolvendo DPOC, né? Nesses estudos, não só nesse de difusão, as amostras continuavam fumantes. Tem subgrupos, você sabe dizer? Assim, eu estou aqui me agarrando na esperança de quem interrompeu o tabagismo, mais uma vez se beneficiou e o número foi muito menor, na verdade, ou se tardou no desenvolvimento do DPOC. Eu sei que todos sabem que a minha esperança não é vã, né? Há uma chance significativa. Mas os estudos abordaram isso ou, em verdade, todos seguiram fumantes e cada vez mais predispostos a desenvolverem o DPOC, independente do teste que foi utilizado? Eu confesso que nesses estudos que eu li, eles não usavam isso para análise estatística, assim, não inseriam essa variável de se parou ou não parou de fumar ao longo do tempo como uma variável, mas obviamente isso seria muito relevante, né? E acho até que talvez um exame inicial como redução da difusão ajude na decisão e no incentivo do paciente de parar de fumar, né? Mas eu realmente não vi nenhum deles inserirem isso como uma variável ali nas análises ao longo do tempo. Seria interessante. Eu não ia perguntar, não, mas vou. Para essa coidosa, a dúvida é quanto tempo eu espero para começar a tratar? Tinha alguns guidelines falavam em 6 meses. Acho que era o japonês, alguma coisa. Há muito tempo eu não leio sobre sarcoidose, é uma falha minha. Mas se isso mudou, 6 meses. Veja bem, esse tempo assim exato, porque a gente sempre procura ter uma coisa assim certinha da caixinha, para ficar claro, é só botar um check-out, 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 mas a coisa não é assim com essa coisa. Tá? Então, de um certo modo, essa visão de 6 meses, ela é mantida, mas como uma ideia. Você pode esperar um pouco mais se o doente dá indícios que está muito bem obrigado, não tem nada, está tranquilo, tá certo? Se você parar para pensar o que é crônico, o que não é crônico, na definição de sarcoidose, são 2 anos. Você considera ela crônica depois de 2 anos. Então, agora eu te devolvo a pergunta, será que valeria a pena a gente tocar a bola no meio de campo até perto de 2 anos? Ou se faríamos antes? Mas em torno do grau 2, eu espero perto de 6 meses, às vezes um pouquinho mais. O grau 3, não. O grau 3 eu dou um tempo menor, ele mantendo, porque ele tem um cheiro de precisar de tratamento. Aí eu vou para o outro lado. Um medo terrível do que a gente vê isso comum, você sabe disso, você trata sarcoidose também. Quando a gente entra com corticoide, parece que o doente ama o corticoide, mais do que quando ele pediu antes para tratar corticoide. Ele não consegue largar o corticoide, ele fica quase que dependente daquele corticoide. Tá? Então, eu procuro também evitar entrar o corticoide o máximo que eu consigo, mas lógico,
corticoide, as evidências, mesmo fracas, apontam que ele melhora a sintomatologia, melhora as imagens e parece melhorar, sim, a evolução natural da doença. Não sei se eu me fiz claro. É porque você tinha falado muito em 2 anos, eu fiquei na dúvida. Se é para esperar 2 anos. Não, eu normalmente não espero 2 anos, Dois não. anos. Eu fiz um questionamento. Se a gente acha até que é a crônica depois de 2 anos, será que eu ainda teria esse espaço? Eu acho que não. Eu acho que antes disso, o doente se mostra de uma maneira mais clara. Tá? Dificilmente um doente com grau 2 vai ficar naquele mesmo jeitinho, sem mostrar uma piora aqui ou acolá, se ele for piorar. Quando ele vai melhorar, ele também mostra a melhora aqui ou acolá. Isso nos direciona para que lado da encruzilhada nós vamos. Tá certo? Não obrigatoriamente ele ficar paradinho em 2 anos, só se ele estiver completamente inativo, não tem nada, não tem mais doença, não tem mais coisa nenhuma, não é tão comum. Bom, Vou fazer minha análise. Naquele mundo ideal, eu tenho tudo o que eu quero à disposição, tenho certeza que aquele paciente tem DPOC, e a espirometria dele está normal. Qual é o teste que eu escolho? Eu vou para a plasmografia, eu vou para o teste pulmonar do exercício, ou eu vou para a oscilometria? E para o Eduardo, aquele paciente com sarcoidose que eu começo a tratar, eu começo o corticoide, ele melhora a função pulmonar, ele melhora a imagem, mas o cálcio não baixa, o calciura não baixa. Já discutiu isso lá várias vezes, tomando café lá. Quero saber o que é que eu faço. Eu insisto no corticoide, eu entro com imunossupressor, eu tiro o corticoide que se dane o cálcio dele, e o que é que eu faço com esse doente? A gente teve um paciente hoje com isso. Quero essa resposta. Em relação a qual exame, né? Eu acho que um grande problema é que a gente ainda não tem estudos embasando o que a gente vai fazer com esse paciente também, né? Até para justificar níveis de saúde pública, de indicação de exame, de custo, né? É muito difícil a gente fazer o diagnóstico de ter uma pressão mental com uma RCPT aumentada e não ter ali nenhum embasamento para começar uma medicação bronquidilatadora. Então, é um pouco angustiante, eu acho que na prática da maior parte das pessoas, se a gente encontra alguma coisa assim, o paciente assintomático, a gente acaba até tratando, mas muito fora aí dos estudos. Mas acho que a grande dificuldade da gente responder essa pergunta é porque a gente não sabe o que fazer com a resposta. Então, o que vale a pena de quais desses, se todos valem a pena, eu acho que exame completo com difusão e pletismografia, para mim, vale a pena sempre. A oscilometria de impulso, eu acho um exame muito útil assim, nessa detecção precoce de doença de pequenas vias. Talvez ela tenha um pouco menos estudos mostrando uma relação com pior prognóstico, então talvez ela acaba perdendo um pouco de valor em relação aos outros que a gente sabe que difusão tem uma mortalidade, VRCPT aumentado tem uma mortalidade, então acho que eles têm carregam mais peso assim da gente fazer. E também é muito pouco disponível, né? A oscilometria de impulso assim na rede particular, pelo menos eu desconheço algum lugar que faça. Então, acho que, na minha opinião, se eu pudesse sempre fazer tudo, eu faria pelo menos espirometria, difusão e pletismografia logo de cara, pelo menos no exame inicial. Teste cardíaco no exercício é meu sonho que a gente fizesse para todo mundo, mas não é a realidade, né? Olha, Alexandre, mais ou menos a gente já falou um pouco sobre isso, né? Eu acho que aquela escada terapêutica do Balfour, ela te dá uma ideia. Mas antes de qualquer coisa, se o doente está corticóide, responder algumas coisas e mantém só a hipercalcemia, eu ficaria um pouco preocupado se a causa da hipercalcemia dele é pela sarcoidose só mesmo, ou se tem alguma outra coisa associada. Então, primeiro eu veria isso adequadamente, se tem alguma outra causa para essa hipercalcemia. Não tendo, eu subo na escala de Balfour, tá? Né? Não resolveu o corticoide, a gente acrescenta uma outra droga de segunda linha. E dentro dessas drogas, a hidroxicloroquina, como eu falei, é a que melhor responde na hipercalcemia, no metabolismo cálcio. Seria a minha droga de escolha para assim tratar. Se ainda assim eu tiver ruim, eu vou pensar no ASTMFA. Isso seria, em tese, o meu modo de pensar e de conduzir. A hipercalciúria isolada também, sem hipercalcemia, faria hidroxicloroquina? Na hipercalciúria isolada, sem hipercalcemia, também justificaria de fazer hidroxicloroquina? O metabolismo, a hidroxicloroquina ajuda nos dois, mas a hipercalciúria, ela é até questionável se é por si só causa de indicação de tratamento ou não, mas quando ela é persistente, é indiscutível a indicação do tratamento. E ela costuma responder ao corticoide, mas se não, o racional é o mesmo, que ela interfere no metabolismo do cálcio.
Mais alguém? Bom, muito obrigado mais uma vez aos dois. Excelente.